Então o amor que vem de Deus para nós, que é colocado em nosso coração pelo Espírito Santo, esse amor então é que deve atingir as pessoas. Esse amor é que deve comunicar-se com as pessoas. O objetivo sempre é o que? Abençoar as pessoas, ajudar as pessoas a se chegarem a Cristo. Na parte 3 nós temos aí o ensino da palavra de Deus em tempos difíceis. Tópico 1, o valor do ensino bíblico. Tópico 2, combatendo o espírito do anticristo com a palavra de Deus. Tópico 3, a palavra de Deus e seus referenciais éticos. Tópico 1, então, o valor do ensino bíblico. Na atualidade, é imprescindível que os líderes invistam recursos e tempo no ensino da palavra de Deus. Somente o ensino bíblico ortodoxo conduz o homem à santidade e à santificação. Salmos 119, 105, Romanos 15, 4, 1 Coríntios 4, 17. O ensino da palavra de Deus é a instrução que leva o homem a viver de modo justo e digno. Nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, necessitamos de líderes dedicados ao estudo e ensino das Sagradas Escrituras. Então, o ensino da palavra de Deus, ele tem que existir em todos os cultos. Por que isso? Porque se nós olharmos, por exemplo, no culto de doutrina, onde o pastor vai dar o ensino, pouquíssima gente estão ali para absorver esse ensino. Aí tem a escola bíblica dominical, onde nós sabemos que hoje, se atingir 50% da igreja, ainda está bom. Então veja só, se na hora que existe o ensino os crentes não estão, então o que deve ser feito? Quando é que os crentes estão presentes? Não é no culto de domingo à noite? Então, neste culto de domingo à noite, deve o pastor convidar alguém ou ele vai dar um ensino. O culto não precisa ser só de música e nem deve ser só de música. Deve haver um espaço para o ensino da palavra de Deus. Dá para ter o ensino e uma pregação? Dá. Sempre foi assim. Nós é que estamos mudando tudo atualmente. De uns 10 anos para cá, a igreja mudou muito. Às vezes nós tínhamos 3 pregações num culto só. Mas nós substituímos a palavra de Deus pela música, para agradar as pessoas. Agradamos a alma, mas o espírito não. Então há o quê? Uma corrupção, uma diminuição do aprendizado de Deus, da comunhão com Deus. Então é preciso haver novamente essa busca por ensinar sistematicamente a palavra de Deus da maneira que deve ser ensinada. Então deve haver esse retorno ao ensino sistemático da palavra de Deus. E se é domingo que todo o povo está, então é esse dia aí que é próprio para haver esse ensino. Veja bem que o resultado do ensino é gratificante, é maravilhoso. Então, existe um momento de uma pregação? Existe, porque existem as pessoas que não são evangélicas, precisam ser salvas. Agora, o ensino é importantíssimo para a igreja. Então, deve-se ter tempo para a igreja e um tempo para pregar, então, para ganhar aquelas almas que estão ali. E se não houverem almas ali para serem salvas, então se aproveita esse tempo mais ainda para ensinar a palavra de Deus. Tópico 2, combatendo o espírito do anticristo, com a palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis, porém sabemos que o anticristo ainda não está no mundo, mas muitos de seus seguidores já se encontram em plena atividade, inclusive realizando sua obra satânica de oposição a Cristo e a sua igreja. Assevera-nos a Bíblia: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Então veja bem, o anticristo, aquele personagem, aquela pessoa que estará aqui durante a grande tribulação, no governo da terra, ele só chega, só assume a sua posição após o arrebatamento da igreja. Não duvide disso, não tenha dúvidas. Ele só assume depois que a igreja sair. Enquanto a igreja está aqui, a igreja é cheia do Espírito Santo. Pelo menos acreditamos que seja. Então
Então o Espírito Santo, ele impede que o espírito do anticristo, que Satanás, assuma alguma coisa na terra. Então há um confronto. E nesse confronto, é claro, o Espírito Santo vence. O poder está no Espírito Santo. Então, o que ocorre? Enquanto a igreja estiver aqui, não haverá esse assumir do governo da terra de Satanás. O anticristo não assume. Agora, pode ser que o arrebatamento seja hoje. E aí o que acontece? Quem vai assumir? Que anticristo é esse? Ele já está pronto? Sempre esteve pronto, desde que Jesus morreu e ressuscitou. O anticristo está aí, esperando para assumir. Ele sabe que vai assumir esse governo. Então ele está pronto, sempre ele tem uma pessoa pronta para assumir. Agora, e para ajudar essa pessoa, ele tem muitos preparados para ajudar. Por isso que diz que os anticristos, né? Então veja só, sempre ele está preparado. Ele tem uma pessoa que vai assumir o governo da terra toda e tem as pessoas que vão auxiliá-lo. Então ele já tem tudo preparado. Ele não sabe o dia também da vinda de Jesus. Ele sabe, Jesus veio, pronto. Eu já tenho agora a oportunidade de pegar o meu ser humano aqui, o homem, e ele que vai governar a terra. Eu vou fazer com que ele conquiste as nações para ele governar essa terra. Então, sempre, desde que Jesus morreu e ressuscitou, ele tem alguém preparado e tem os ajudantes para essa pessoa. Então, vê se você compreende isso direitinho. Porque os últimos dias, desde que Jesus morreu e ressuscitou, já é últimos dias. Qualquer dia pode ser o último dia da igreja na terra. Então, Satanás sempre vai ter um anticristo pronto e os seus auxiliares prontos para auxiliá-lo. Então observe alguns dos instrumentos utilizados por Satanás nesses últimos dias contra o rebanho do Senhor. Vamos ver aí o relativismo e vamos ver leis infames. Primeiro então o relativismo. O relativismo moral domina o pensamento da autoridade. O relativismo moral domina o pensamento na atualidade. Em nome de um falso pluralismo e do respeito às diferenças, o diabo vem convencer as pessoas de que nada é errado, tudo é relativo. Um exemplo disso é o quê? Feminismo, por exemplo. Então veja bem, vem com o pensamento de que as mulheres devem ou podem assumir a autoridade sobre os homens. Por exemplo, dentro de casa, a mulher assume a autoridade sobre o marido. O que acontece? Os filhos não vão respeitar o pai nem a mãe, não respeitam os professores, não respeitam a polícia, não respeitam o pastor, não respeitam ninguém. Por quê? Não existe o princípio bíblico da autoridade paterna dentro de casa. Até os filhos muitas vezes se tornam homossexuais. É um resultado já dessa mãe autoritária dentro de casa. É um exemplo que nós vemos, são vários os exemplos. Então é preciso ver a orientação bíblica e seguir a orientação bíblica. E não seguir segundo o curso de Satanás, porque ele vai torcer a verdade. Ele vai fazer acreditar que o certo é errado e que o errado é certo. Então as pessoas vão assistindo novela, por exemplo, começam a achar que adultério é normal, que casamento desfeito é normal, filhos desobedientes aos pais é normal, porque vão se acostumando com o pecado. Eu costumo dizer assim, há 80 anos atrás, se passasse uma moça de mini saia na rua, o que todo mundo dizia? Todo mundo ia dizer, é uma prostituta. Hoje, as moças dentro da igreja estão tudo usando mini saia. Muitas vezes não é nem mini saia, é quase saia, de tão curta que está. Então você vê o que acontece. O diabo vai acostumando as pessoas com as coisas erradas. E nós vamos achar que o errado é certo. Aí nós vemos aí agora um homem casando com outro homem, uma mulher casando com outra mulher. Abortos e mais abortos. Então a gente acha que isso é normal. Camisinha sendo distribuída aí nos colégios. Então a gente começa a achar que isso é normal, que está tudo certo. É terrível isso. É um engano satânico. Torcendo a palavra de Deus. Depois vem o que? Leis que criminalizam e prevêem a prisão daqueles que usam textos da Bíblia para falar contra o homossexualismo. Leis que querem legalizar o uso de drogas e a prática do aborto. Então, leis infames que vão apoiar o pecado. Leis infames
que são contrárias à palavra de Deus. Então, leis que são feitas. Por que as leis são feitas? Porque existe a prática. Então, quando existe a prática, deve haver o quê? Uma regulamentação. Por isso que existem essas leis. Então, quando os deputados, os senadores vão fazer uma lei, votar essa lei, é por quê? Porque a sociedade está se comportando desse jeito e precisa regulamentar esse comportamento. Então, se vão fazer lei sobre aborto, por quê? Porque está existindo muito aborto ilegal. Existe muito aborto que está sendo feito e que as pessoas deviam saber que é pecado abortar. Mas vivem no engano de Satanás. Então se fazem leis para apoiar isso. Então vão o quê? Legalizar uma prática contrária à palavra de Deus. Então se existem leis para apoiar o homossexualismo, por que existe? Porque existem muitos que estão vivendo na homossexualidade. Eles não estão preocupados se Deus apoia ou não, se é pecado ou não. Vivem segundo o curso do mundo. São inspirados por Satanás. Então, os homens vão fazer o quê? Leis que vão regulamentar esse pecado, por incrível que pareça. E assim são em tudo. Leis que apoiam aí as bebidas, leis que apoiam o fumo, leis que apoiam aí os bares, né, ficarem abertos até de madrugada, perturbando o sono de todo mundo. Então, leis que apoiam coisas erradas. Estão regulamentando o pecado, regulamentando alguma coisa que é contrária a Deus, contrária à palavra de Deus. E já existem, então, várias leis, inclusive leis aí apoiando, né, drogas e tudo mais. Então, leis que apoiam práticas contrárias à palavra de Deus. Tópico 3, a palavra de Deus e seus referenciais éticos. As leis de muitos países favorecem a imoralidade e a falta de ética na sociedade. Muitas delas são estabelecidas sob a égide de filosofias materialistas, relativistas e pluralistas. A palavra de Deus, todavia, traz em seu âmago referenciais éticos e morais para a plena felicidade das famílias em qualquer civilização. Os que rejeitam essas referências ficarão perdidos, inseguros, sem rumo e orientação. O resultado disso é a tragédia moral que vem se abatendo especialmente sobre a família e a sociedade como um todo. Então, o que está ocorrendo? São leis feitas para apoiarem as coisas que estão acontecendo, que são pecados, são contrários à palavra de Deus. E aí acontece o quê? Começam a exigir que os outros países também sigam essas leis. O caso da ONU, por exemplo, que está querendo obrigar os países a seguirem essa agenda gay. Essas leis que apoiam o homossexualismo, por exemplo. Eles querem obrigar. Veja aí os países africanos, principalmente, que lá é punido até com a pena de morte as pessoas que estão vivendo em homossexualidade. A ONU está querendo obrigar, senão não ajuda o país financeiramente. Por que eles não fazem isso com os países árabes? Por exemplo, com a Arábia Saudita. Porque lá também é punido com a morte o homossexual. Mas por que eles não se metem com eles? Porque eles são ricos. Porque eles não aceitam interferência. Veja só como é que o negócio funciona. Mas os mais pobres que necessitam de ajuda financeira, eles estão querendo obrigar as pessoas a cumprirem um monte de coisa errada, leis e mais leis contrárias à palavra de Deus, contrárias ao viver sadio da sociedade. Tudo isso tendo como liderança principal os Estados Unidos. Veja só, estão querendo obrigar as pessoas. Veja o caso, por exemplo, da Rússia, que procurou impedir até que atletas homossexuais fossem para Jogos Olímpicos, para disputas aí dentro do atletismo. Quis impedir. E houve uma grande perseguição, que houve uma grande conversa, houve ameaças e tudo mais contra o país. E o motivo era esse, que não queriam permitir. Mas é tudo oculto, tudo escondido.